Ei, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre intercâmbio. Eu fui pra Austrália em 2014 porque eu tinha o sonho de fazer o high school, igual High School Musical mesmo. Eu já tinha terminado o ensino médio, então a minha esperança era fazer o intercâmbio. Como é que eu fiz pra fazer o intercâmbio? Eu procurei uma agência de intercâmbio e lá, conversando mesmo com as pessoas, com os profissionais, eles me ajudaram a escolher o país de acordo com o que eu gostava, com o que eu queria mesmo, com o que eu achava que tinha que ter no meu intercâmbio. O que eu mais queria no meu intercâmbio era liberdade. Juntando tudo que eu queria e tudo que eu gostava, o país que mais me encantou e me deixou alegrinha foi a Austrália. E meus pais ficaram um pouco loucos, porque a Austrália é só muito longe mesmo. Mas fomos para a Austrália. Para isso, eu tive que mandar um dossiê, porque eu escolhi um programa de bolsa. O que é o programa de bolsa? Você escolhe o país que você vai, mas você não escolhe a cidade. Então, eu escolheria a Austrália, mas eu poderia cair em qualquer cidade. O que você tem que colocar no dossiê? Você tem que colocar quem é você, quantos anos você tem, do que você gosta, o que você faz na vida, se você pratica algum esporte, se você gosta de alguma matéria mais que das outras, se você é alérgico a alguma coisa, se você não pode comer alguma coisa, se você tem algum problema de saúde, se você gosta de calor ou de frio, se você tem irmãos, se você não tem, se você gostaria de ter irmãos, se você não gostaria. Eu tava aberta a qualquer coisa, eu queria ir mesmo viver com alguma família bacana, com alguma pessoa bacana que quisesse me receber. Então, eu fui bem aberta no meu dossiê. A única coisa que eu fiz questão de colocar foi que eu sou alérgica a gatos, porque eu não poderia ficar 6 meses dentro de uma casa com gatos, senão eu ia morrer. E coloquei também que eu gosto muito de cachorro, porque, falando nisso, ela tá futucando aqui. Porque eu gosto muito de cachorro e eu sabia que ter um cachorro na casa ia me ajudar muito a me adaptar. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que a gente se acostuma muito mais fácil ao cachorro da casa do que às outras pessoas. Então, coloquei isso também. Lembrando que o que você coloca no seu dossiê não é obrigatório. Não quer dizer que eles vão atender todas as suas vontades. Até porque o intercâmbio é para ser um momento de aprendizado, é para ser um momento de conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, e se tudo for do jeitinho que a gente quer, a gente não aprende nada. Resumindo, é isso. Eu fui fazer o programa de high school, de ensino médio, mas eu já tinha 18 anos, e isso não pode. Eu não sei que maracutaia foi que a minha agência de intercâmbio fez, mas eles fizeram com que a escola da minha cidade me aceitasse com 18 anos mesmo. Mas isso nem sempre vai ser possível. Então, se você tá prestes a fazer 18 anos, você olha seu intercâmbio rápido para você ver se existe essa possibilidade. Eu conheci a minha família um pouquinho antes de ir. Eu recebi um e-mail que foi tipo... Sabe aquelas pessoas que estão esperando uma carta da faculdade? Então eu tava esperando no meio da minha família para saber quem que eles eram. Eu recebi o endereço e já olhamos no Google Maps onde é que ficava, vi a fotinha, era o pai, a mãe, uma menininha de 6 anos e uma cachorrinha. Então, assim, tá tudo bem bonitinho, assim, bem filme, casinha de boneca mesmo. Eu fui super bem recebida. Eles foram super calorosos. Eu tava com medo disso, de serem pessoas frias e tal, porque eu não conhecia a cultura do país. Mas super ao contrário. Eles foram super legais, eles foram super receptivos, eles prepararam um quartinho bonitinho pra mim, pra eu me sentir em casa. Com a família, nunca tive problema nenhum. Eu caí em Melbourne, só que não foi Melbourne a cidade grande, foi um subúrbio de Melbourne. Eles chamam de subúrbio, é como se fosse um bairro daqui. Não tô conseguindo concentrar. Gente, isso aqui, peraí, rapidão, uma pausa no vídeo, porque ela tá aqui. Ela tá aqui pedindo, pelo amor de Deus, mãe, me dá atenção. Princesa, essas são as pessoas. Oi, pessoas. Ela não tá olhando. Essa é a princesa. Princesa! Oi, princesa! Voltando,
A família que me escolheu foi de um subúrbio pertinho de Melbourne, da cidade de Melbourne, chama Williamstown. Eu não sabia o que esperar, né? Não sabia, não tinha ideia. Eu só fui, gente. Eu só fui mesmo, tava aberta pra caramba. Eu queria ver o que era lá e tal. E foi maravilhoso. Um lugar super pequenininho. Mas tem tudo lá. Supermercado, padaria, escola, tudo, tudo, tudo. Lojas, bares, tudo. Você vive lá. Você não precisa ir na cidade pra nada. Então, eu estudei lá num high school, uma escola de high school completamente diferente do que eu queria. Não tinha nada a ver com High School Musical, não tinha nada a ver com o que eu queria, mas foi muito legal. Na verdade, eu quase que troquei de séries favoritas, porque a minha escola foi igualzinha um RBD. Vocês sabem o que é RBD, né? Pelo amor de Deus. E meu uniforme era igualzinho do Rebelde, e as pessoas também eram igualzinho a série, a novelinha do Rebelde. Como eu já tinha terminado o ensino médio, eu pude escolher minhas matérias, que normalmente os intercambistas têm algumas obrigatórias, tipo matemática e tal, e a minha única obrigatória foi o inglês. Então eu fiz inglês, eu fiz uma aula que chama Saúde e Desenvolvimento Humano, eu fiz música, fiz teatro e eu fiz educação física. Educação física lá não é educação física, educação física lá é anatomia, porque você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar o corpo humano. É um saco. E eu participei de uma peça de teatro que foi super legal. Então isso é outra dica que eu dou. Se você vai fazer intercâmbio, você tem a possibilidade de escolher suas matérias, escolhe matérias interativas também, sabe? Porque eu acho que vai te dar muito mais possibilidade de conhecer as pessoas locais, de conhecer as pessoas mesmo, conversar com elas, interagir muito. Quanto aos amigos, eu fiz alguns amigos australianos, sim. Não tinham brasileiros. Eu fiquei 6 meses praticamente sem ver nenhum brasileiro. Minhas melhores amigas eram alemãs. Elas também eram intercambistas. Mas foi super bacana, não me atrapalhou em nada no meu intercâmbio, porque elas também tinham que falar inglês comigo, porque era a língua que a gente tinha em comum. Não se preocupem também com os professores, pelo menos os que eu conheci foram maravilhosos. Quanto ao que eu podia e não podia fazer, a minha rotina, era tudo muito tranquilo. A escola era durante a manhã e durante a tarde, metade da tarde, então eu almoçava lá na maioria dos dias. E no resto eu podia fazer o que eu quisesse, sendo que eu cumprisse todas as minhas obrigações acadêmicas, né? Então eu passeei muito, eu com as minhas amigas alemãs, a gente explorou mesmo a cidade grande mesmo, Melbourne, e fomos, assim, fazer coisas de turista mesmo por muito tempo, até que a gente começou a montar a nossa rotininha, a gente descobriu o lugar da cidade que a gente gostava mais, o cafezinho que a gente gostava mais, e você vai montando isso ao longo do tempo, né? Minha host family não me proibia de nada. Eles pediam pra eu avisar onde eu tava, eles normalmente não me davam um horário pra voltar pra casa e eles deixavam eu dormir na casa das minhas amigas também. Mas isso nem foi um problema muito grande pra mim, por exemplo, esse negócio de horário pra voltar, porque mesmo eu já tendo 18 anos, a maioridade na Austrália é 18 anos. Eu não podia ir pra balada por causa do contrato da agência de intercâmbio. Estudantes do ensino médio não podiam fazer essas coisas, também não podia praticar esportes radicais, nem nada que pudesse me colocar em perigo. Porque por mais que eu já tivesse 18 anos, eu era tratada como um aluno de ensino médio. E tecnicamente lá na Austrália essas pessoas são menor de idade, então não podia. Mas não me atrapalhou, eu fui em house party, nas festinhas na casa de amigos, e em restaurantes, em barzinhos, então foi super tranquilo, não me incomodou em nada não poder fazer essas coisas. Enquanto eu estava lá, eu só viajei 2 vezes e nenhuma delas foi para muito longe não, porque normalmente quem faz intercâmbio na Austrália vai para Tailândia, vai para Indonésia, só que para mim não ia rolar essas coisas não. Então eu fui para uma cidade de interior que chama Wagga Wagga, que era a cidade dos avós da minha host family. Então foi super bacana, conheci uma cidade que provavelmente eu nunca conheceria se eu não tivesse conhecido essa família em especial. A outra viagem que eu fui foi pra Gold Coast. Foi super legal porque eu acabei encontrando com a Julia Kerr e com o Lucas, que são 2 amigos meus que eu conheci nesse processo de intercâmbio, porque eles foram pra Austrália pela mesma agência, mas a gente ficou em cidades diferentes. Eventos, para quem mora em BH, vocês sabem que normalmente os grandes eventos não acontecem aqui. Então, esse fator na Austrália para mim foi muito bacana, que eu tive a oportunidade de fazer 2 coisas que nunca aconteceram em BH
nunca tinham acontecido até aquela época, porque uma delas até rolou depois. Mas eu fui pro show do Bruno Mars, que era assim, um sonho enorme, que eu já tinha até comprado ingresso pra ir aqui em BH, mas ele cancelou o show, então pra mim foi muito mara. E a outra coisa foi o Future Music Festival. Na Austrália tem muito festival de eletrônica e eu amo eletrônica. Então, eu fui nesse festival que ia ter a apresentação do Hardwell. Tiveram vários outros DJs, mas naquela época, pra mim, conhecer o Hardwell era o auge, porque eu nunca tinha visto ele pessoalmente e era um DJ que eu gostava muito. Esse festival, ele custou $170. Ele estourou completamente a minha verba mensal, que era $300 por mês. Sim, eu vivi com $300 por mês durante o meu intercâmbio inteiro. E pra isso, a minha mãe sabia que eu era louca com Hardwell, ela me deu de presente os $170. Mas foi possível viver com $300 por mês, tirando essas coisas extras, né? Show, essas coisas assim, dá pra viver tranquilamente. Pra terminar, eu vou falar da minha relação com a minha host family, que foi uma coisa maravilhosa. Eu construí uma amizade mesmo, verdadeira, com a Andrea, que é a mãe, com a Hayden, que é a filha, e com o Jason, que é o pai. E graças a Deus a gente nunca perdeu contato, o contato continuou. E foi por isso que 4 anos depois eu voltei para a cidadezinha que eu fiz meu intercâmbio e vivi várias histórias completamente diferentes das que eu vivi com 18 anos. E eu vou contar isso tudo no próximo vídeo, então fica ligadinho aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e é isso aí!